Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, mais um papo reto aí, edição agora com devolutivos do TDC. Eu, o Antônio, vamos estar comentando aí um pouco sobre o que rolou no TDC Floripa aí na Series de Agile e Agile Coach. A Agile Coach foi na quarta-feira e a Agile foi no sábado. Então, apresentando para vocês, meu nome é Simão Padilha, atuo como Scrum Master na Unidade faz 6 anos pela empresa. Trabalho na área de tecnologia com mais de 8 anos de experiência, passando por várias áreas, suporte, qualidade, desenvolvimento de sistemas. E atuando como Scrum Master fascinado em inovação e buscando sempre a melhoria contínua dos processos da equipe utilizando o TI e metodologias ágeis. Antônio? Bom, primeiro, mais importante, feliz dia da toalha do Orgulho Nerd. Bom, meu nome é Antônio, eu estou aqui na NDD há 1 mês e 23 dias, eu coloquei os dias para parecer que é um pouquinho mais. Eu estou como Agile Coach, estou no mercado de tecnologia há mais ou menos 20 anos, 11 anos, desculpa, 11 anos, atuando como Agile Coach, consultor, trainer, Scrum Master, desenvolvedor. Tranquilo. Então a gente começou, foi uma tarefa bem difícil, né, pegar assim as duas trilhas de tanto de Agile Coach quanto de Agile, né? A gente vai começar falando sobre a trilha de Agile. E assim, teve muitas palestras interessantes, assim, agora qual vamos falar, qual que é mais interessante. A gente pegou as mais relevantes, assim, para estar trazendo para compartilhar com vocês aí, que foi bem produtivo, assim, nos dias do evento lá. Então, a trilha de Agile, a primeira que teve aqui o tema aqui é agilidade para os desenvolvedores. Isso aí, foi uma palestra do Wagner Fusca, ninguém conhece ele como Wagner, mas Fusca. E assim, a gente selecionou essa como a primeira para trazer para cá, porque ela foi uma palestra extremamente provocativa. Assim. Bem provocativa. Quem estava na plateia, assim, estava agoniado. Assim, tipo, pô, tu tá desafiando as minhas crenças. Assim, tu está me falando algo que eu não quero ouvir. E a pergunta que ele trazia era exatamente tipo, cara, será que a agilidade é para desenvolvedor? Porque tem essa coisa que está crescendo de que não, a agilidade é aquela coisa de gestão, cultura, daquele pessoal que vem vestido no dia do Orgulho Nerd, essas coisas assim. É bem interessante o desenvolvedor, a parte da galera é codificação, programação, né? Que a gente fala do desenvolvedor, né? Pesca, tudo naquele mesmo. Exatamente. Trazendo todo mundo para todo mundo junto mesmo. E ele mesmo começou a dar palestra, né? Ó, quando eu começar a palestra aqui, ou vocês vão me odiar, se não vão gostar mais de mim, ou se vão gostar. O problema é que ele vinha com as informações e trazia dados, e daí eles olhavam assim, era cada um tapa na cara, lembrando, né? Sim. E aí, assim, ele tirou várias conclusões e veio trazer elas a partir de uma pesquisa que ele fez. No momento dessa palestra, tinham mais ou menos 200 pessoas que tinham respondido a pesquisa. Não é uma pesquisa tipo, um gigante, mas já dá para tirar algumas conclusões. E cada vez está aumentando mais o número de pessoas que estão ajudando para alimentar essa base de dados para ter mais informações dessa pesquisa. Está disponível, continua lá. Bom, a primeira conclusão que ele chegou foi: cara, devs gostam de agilidade, mas a maioria não tem coragem de inspeção e adaptação. Um dos itens que ele trouxe, os resultados da pesquisa, para afirmar isso, foi que só 43% faz pair frequentemente ou quando solicitado. E eu suspeito que se não tivesse esse quando solicitado, esse número ia ser bem menor. Exatamente. E aí, assim, a gente está falando de agilidade, desenvolvedor, não existe agilidade sem a gente voltar para a base dela, que tem muita coisa técnica. E pair é uma das coisas que o XP já fixou isso lá no passado. E antes, interessante que antes do Manifesto Ágil, né? Antes do Manifesto Ágil já tem isso, o Scrum também. A segunda coisa foi: devs não gostam de mudança. E aí, duas partes da pesquisa lá. Primeiro que 18% das pessoas que responderam dizem que elas preferem requisitos bem definidos e seguir esses requisitos até o fim. Se tiver mudança... Cara, eu já tenho vontade de sentar no cantinho e chorar quando vejo esse tipo de coisa. Assim. Cara, isso é exatamente o contrário do que a gente está trazendo com a agilidade, das práticas que a agilidade traz para a gente. Só 23% dos que responderam falaram que preferem trabalhar com requisitos mínimos, sabendo que haverão mudanças frequentes. Isso é algo, esses 23% estão num perfil muito mais próximo daquilo que a gente trabalha dentro da agilidade. A gente não está falando de bagunça, né? A gente pode discutir isso bem mais para frente, não vai dar tempo aqui. Outro ponto foi, respira, cara, 18%
do pessoal que respondeu preferem não ter interação com o cliente. O que a gente faz numa situação dessa? Desenvolvo aqui e não quero ver o que o cliente quer ou mudou. A pessoa não entendeu aquela parte de colaboração com o cliente mais na negociação de contratos. Só 19% preferem muita interação com o cliente. A próxima conclusão que o Fusca trouxe foi: devs não sabem usar ferramentas a seu favor. Um dos pontos que ele trouxe para justificar isso foram as respostas de que 97% acreditam na utilidade dos testes automatizados, na importância dos testes automatizados, mas só 57% costumam fazer teste automatizado. E, de novo, suspeito que se costuma abriu margem para gente que não faz tanto assim, não faz tão frequentemente, responder que faz. Gente, cara, tem um monte de framework, tem um monte de biblioteca, um monte de coisas que ajudam a gente a conseguir manter a qualidade do software, conseguir fazer, automatizar várias coisas. Não deixem de usar isso. O que mais tem é material, né, cara? Também é rodo, né? Sim. De novo, outra coisa que estava sendo dita desde lá do Extreme Programming, do XP. Por último, devs não se capacitam com conteúdo ágil. E aqui, o Fusca selecionou um conjunto de livros, que são livros bem base de agilidade em software development. 37% dos que responderam não tinham lido nenhum desses livros. E aqui a gente está falando de livros tipo Clean Code, Pragmatic Programmer, Programador Pragmático, TDD, Design Patterns. São livros que, cara, como técnicos a gente precisaria, como desenvolvedores ágeis, a gente precisaria ter isso muito no sangue. E a gente não está fazendo, aparentemente. Sem contar que ele até levantou um caso bem interessante, que são livros lá de 90, 89, 95, mas que você lê é muito atual, tá ligado? Com a questão e com o manifesto ágil, principalmente quando você sendo melhorado. Mas é bem isso, é deixar muito de lado essa questão. E até um ponto interessante que ele levantou uma outra estatística, que foi a questão dos canais do Slack, né? Vários canais do Slack lá, você verifica a questão dos desenvolvedores, programadores lá, como é que ele entra. Aí você vê os índices de entrada nesses canais e os índices de pessoas que não estão colaborando nesse canal, o maior é da galera que desenvolve. E também nos eventos também cada vez menor, da parte técnica para intermediário. Né? Sim. Aliás, quem ainda não está no Slack da agilidade, entre lá no Slack da agilidade, vale muito a pena, tem muita discussão rica lá. Então, trazendo de volta aquele questionamento inicial, que era, bom, será que a agilidade é para desenvolvedor, afinal? A resposta é sim, a agilidade é para desenvolvedor. Desde o início foi deixado isso muito claro. Tem muita coisa que é focado no pessoal de desenvolvimento. E, de novo, juntando desenvolvimento, teste, DevOps, é coisa que a gente quer colocar nessa parte. Então, assim, sim, é para desenvolvedor, mas você, desenvolvedor, não tem coragem de aplicar. Não tem coragem de fazer isso. Nessa hora, assim, foi um soco no estômago. Soco na cara, quer dizer, né? Sim, cara. O que a gente precisa é voltar à base. Como desenvolvedor, a gente precisa voltar à base e dominar o XP. Dominar aquelas práticas do XP. Fazer aquilo que está no sangue. Exatamente. Então, essa daí foi a do Fusca. Vamos para a segunda palestra que me deixou bem interessante, a gente selecionou ali, que foi do caos à alta performance utilizando métricas como base. Ou seja, hoje a gente fala muito em indicador, métrica, vamos medir o fluxo, vamos ver como é que tá essas coisas, vamos fazer um plano de ação, mas como vamos trabalhar. Então, essa daqui foi um caso muito interessante, foi um case do Sony, o nome do material é Sony mesmo, até ele comentou no início da palestra. Meu pai não é o dono da PlayStation. O guri acho que deve ter, se tiver uns 22, 23 anos, é muito, cara. Mas, bicho, assim, muito legal. Mas a palestra da forma que ele interagiu, assim, que ele levou. Então, ele trabalha na Magazine Luiza, essa é a Lab Luiza, que na verdade é uma empresa que começou com 80 funcionários, hoje já está com mais de 400 funcionários. E ele chegou com um Agile Coach numa equipe que ele pegou totalmente com caos. Então, do caos à alta performance utilizando métricas como base. Foi muito interessante isso daqui. Então, pode ser. Então ele começou, quando ele chegou nesse time, ele viu que estava um caos assim lá.
que vocês têm de métricas? O que vocês trabalham de métricas? O que vocês têm de indicadores? Ah, a gente tem um burn down. Ele, opa, legal, beleza. Aí ele começou a entender essas informações, né, esses dados que ele tinha, né? E daí ele comentou, mas da onde que vinham esses dados? Da onde que vinham essas informações do burn down de vocês? Ah, aonde que é o input para mim alimentar esse meu burn down? Aí eles falaram, eu obtive através do Planning Poker. Ah, interessante. Aí ele começou a ver, como é que vocês jogam esse Planning Poker? Daí ele começou a ficar interessante, mais interativo a palestra. Eles iam alocando, né? Era a questão deles, o foco deles, né? Que a gente estava comentando, era pegar um backlog, tem um backlog gigante, e vamos diminuir esse backlog. Vamos focar nesse backlog para reduzir ele. Daí encaixando e arrumando aqui, mas não tinha a real necessidade de entender realmente o fluxo que eles tinham. O foco deles era só matar a demanda. Só matar a demanda, só matar o backlog. Então, ou seja, eles começaram a ter que ter uma mudança no mindset deles. E aí veio a grande sacada. A grande mudança de mindset. A visão sistêmica, ou seja, ter um conhecimento do todo, de modo a permitir análise ou interferência no mesmo. Ou seja, eu não tenho minha demanda só daqui, agora começa a se envolver, mas como é que ela, até chegar aqui, como é que ela está no fluxo? Como é que está esse meu fluxo lá do início ao fim? Aí eles começaram a trabalhar com o Kanban, com a gestão visual. Uma grande sacada que ele falou, que isso eu senti na pele aqui na empresa, na equipe que eu estou atual, que, cara, quando o Kanban, faça o Kanban da melhor forma que você consiga modificar ele. Ah, meu Kanban nunca vai mudar. Ridículo, já estamos na 7ª versão do Kanban, agora que estabilizou. E a mesma coisa aconteceu com eles. Mapeie teu fluxo já tem mapeado, agora vá trabalhando nesse teu fluxo para você entender a vazão, e aí você vai começar a trabalhar com outros indicadores. Aqui eles começaram, daí já foram para o CFD. Então eles organizaram a casa, organizaram esse caos que tinha no time, começaram a fazer o pessoal entender o processo, entender o fluxo, entender os indicadores e ver o que os indicadores podem estar utilizando. Não me adianta ter indicador se eu não trabalho com ele. Não me adianta ter um indicador se eu não estou tomando uma decisão utilizando o indicador. Depois eu tenho uma sensação que a gente já foi um pouco mais além desses indicadores. Aí aqui eles começaram a mostrar o lead time, que é um dos indicadores que eles também estavam usando. Throughput. Isso, diferenciando quais eram as demandas de valor e quais eram as demandas de falha, para não maquiar, para não maquiar, que tem uma vazão muito grande, mas na verdade eu estou corrigindo bug. É no ponto, né? Exatamente, antes eu tinha lá, eu já estava baixando o meu backlog, mas agora eu tenho minha vazão, tenho meu fluxo. Tá, mas o que eu tenho aqui? Eu tenho a demanda de falha? Não, não tem mais demanda de falha. Não tenho demanda de falha. Eu tenho melhoria, eu tenho essas outras questões que os exemplos que tem aqui, né? Valor, outros, melhoria e falha. Então, mostrar isso, estampar isso. E daí chegou nesse gráfico, eu achei muito interessante, daí fiquei bem fascinado. Não só com essa palestra, com essa palestra que também teve em Monte Carlo. Até se você comentar um pouco do Monte Carlo, que depois a gente vai estar levantando uma outra palestra também, né? Sim. Um link agora. A questão do Monte Carlo, deixa eu voltar aqui para cá. A questão do Monte Carlo é assim, se tu tiver o tamanho do teu backlog, tiver a taxa de crescimento dele e tiver a vazão, o histórico de vazão do time daquele projeto, tu consegue rodar uma simulação de Monte Carlo. Nessa simulação tu vai rodar, sei lá, 500 vezes, 1000 vezes, pegando pelo teu histórico de vazão do time. Cara, com isso tu consegue uma projeção muito boa para tu dizer, olha, com 90% de confiança, esse projeto ele vai terminar em tal data. 95% de confiança, enfim, aí vai pegar ali, dependendo dos teus dados, o nível de confiança que tu consegue usar. A tua projeção já fica mais precisa, né? Fica mais próximo da realidade que você vai estar atendendo essa demanda. Só que é um ponto bem interessante, estava comentando até ontem o Antônio, que para você chegar no Monte Carlo, você tem que ter esses dados muito bem definidos, ele tem que estar muito correto e bem... o teu input tem que estar muito correto, as informações do teu digital, do teu CFD, todas as questões têm que estar muito organizadas para você conseguir chegar no Monte Carlo. Tem que ter uma disciplina de coleta de métricas. Exato. Quer falar mais alguma coisa? Não, essa daí foi bem interessante, assim, a outra questão que foi legal, que ele conseguiu mostrar o case, o antes, a evolução, até depois que está passando, tem essa daqui, como ela foi numa trilha da Stadium, ela tá tem um link dela lá, vocês podem estar assistindo, porque, assim, questão do conteúdo, assim, dos slides, você parecia que ela era simples, mas na forma que ele apresentou, ele trouxe aquilo ali, foi muito legal, assim, para você entender a abordagem e a realidade que teve lá no dia a dia deles. É bastante interessante. Isso. Vamos trocar? Vamos lá. Ok. Bom, para quem
que a gente falou um pouco de métricas, a palestra seguinte que a gente trouxe como resumo foi a de métricas como não usar, do Clayton Mafra e do Rodrigo Miguel. O pessoal da RD, né? Da Resultados Digitais. Isso. Bom, trazendo assim, 6 pontos que eles tentaram chamar a atenção sobre mau uso de métricas, sobre formas que eles viram ou usaram e que não funcionaram. Primeiro ponto, comparar métricas entre times. Tu tem um time com um lead time menor, tu tem um time com uma vazão maior do que o outro, não quer dizer que esse time é mais ágil. Que ele é melhor, não, esse time produz mais, esse time produz menos. É ridículo fazer isso. De novo, tu consegue reduzir o teu lead time e aumentar a tua vazão se tu só trabalhar com bug ou melhorias de pouco valor agregado, coisas muito fáceis de fazer. Isso não quer dizer que tu esteja sendo mais ágil. Então, assim, o espírito que ele traz não tenta comparar métricas entre times. Compara o time com o histórico dele. Esse time ele precisa estar sempre melhorando. Isso sim vai te trazer times mais ágeis, times mais performáticos. Ou seja, né, Antônio, métricas do time para o time, né? Para atingir a excelência. Então ele é a própria base dele. Sim. Um outro ponto foi não usar dados para projetar o futuro. Não é aquela coisa do tipo, primeiro, duração e prazo não é a mesma coisa que a soma dos esforços. Tu vai ter tempos de fila, tu vai ter concorrência com outras demandas, tu vai ter impedimentos, tu vai ter uma série de coisas que vão influenciar no teu prazo. Não é aquela soma dos esforços. Não chute o prazo, calcule ele. E aí a palestra anterior, ela já trouxe uns insights para isso. O que tu precisa para calcular? Bom, se tu tiver o teu histórico de lead time e throughput, tu já consegue, mesmo sem simulação de Monte Carlo, tu já consegue fazer um planejamento muito melhor. Já consegue prever, ou não prever, né? Ninguém é guru ali, mas tu já consegue projetar o quanto tu vai conseguir entregar em 3 meses, 6 meses, assim por diante. Ajuda muito em tomada de decisão e até para demandar, cara, quanto vai conseguir essa demanda? Através do meu histórico, eu já vejo uma demanda que é parecida com o mesmo tamanho, já fica mais fácil para mim tomar essa decisão. Não fica muito no futuro. Sim. E aí, a gente já adiantou, mas uma dica que ele deu procure entender como funciona a simulação de Monte Carlo, como utilizar a simulação de Monte Carlo. Não é tão difícil assim. Conseguindo, tendo a disciplina de coletar os dados necessários, tu consegue rodar a simulação de Monte Carlo e isso vai te dar muito mais agilidade no planejamento. O próximo ponto que ele trouxe é a ideia de transformar métricas em metas. Por que isso não é uma coisa legal? Bom, primeiro que a métrica ela não é o problema. O teu problema não é que tu não atinge X de vazão, ou que o teu lead time está em tanto. A tua métrica ela pode refletir algum problema. Mostrar o seu problema, muitas vezes. Se tu transforma a métrica em meta, tu acaba escondendo essa real razão. E tu abre bastante espaço daí para ações que distorçam o sentido da métrica. Por exemplo, de novo, aquilo que a gente tinha comentado lá, tu consegue reduzir lead time e aumentar a vazão trabalhando em bugs e demandas de baixo valor. Então, assim, em relação às métricas, uma sugestão que eles trouxeram foi use as métricas para entender qual é o ritmo da empresa, para conseguir trazer previsibilidade para a empresa e conseguir buscar objetivos de longo prazo. O próximo item era usar métricas sem ter acionáveis. Isso é bastante comum quando a gente começa a coletar métricas, mas ainda não sabe como usar elas. Então tu vai lá, tu tem, beleza, eu tenho a vazão, eu tenho lead time, mas eu não faço ideia do que fazer com isso. Isso não me traz nenhuma ação concreta que eu possa puxar baseados naquela métrica, eu tenha gerado essa ação e eu vou usar aquela métrica de novo para conseguir conferir o resultado dessa minha ação. Ou seja, fazer o comparativo, né? Será que eu evoluí? Eu estou medindo, eu estou vendo meus dados, eu tenho as métricas, mas agora será que realmente ela está refletindo? Às vezes a gente faz muita ação, mas não confronta depois com a métrica para ver se realmente aquilo ali foi sanado ou não. Isso é bem interessante. Foi o caso que o senhor levantou também, né? Sim. Então o que eles trazem ok, a partir das métricas, não parem nelas. Vai investigar a fundo o que está acontecendo naquele cenário, faça as ações daí que tu entenda a partir disso e volte para observar se aquilo gerou algum resultado das métricas. O próximo item é usar a métrica como vitrine. E, cara, isso é tentador. Principalmente quando a gente está, eu estou ainda precisando muito vender a ideia de uma mudança, vender a ideia de uma transformação.
E aí a gente vai lá e, por exemplo, reduz o tamanho do lote, reduz o tamanho das histórias, algo assim, e a gente consegue, reduz para 1/3 o tamanho das histórias e a gente consegue entregar 3 vezes mais histórias. Isso quer dizer que o time está sendo 3 vezes mais produtivo? Nada. Não. Você maquia totalmente. Reduzir o tamanho do lote tem um monte de efeitos positivos. Mas o que essa métrica está mostrando não é que o teu time está mais produtivo. Simplesmente está mostrando uma consequência direta de tu reduzir o tamanho do lote. O próximo item é esperar ganhos sempre rápidos. Assim, vão ter vários ganhos rápidos que tu vai conseguir a partir da análise de conjuntos de métricas. Mas nem todas as ações, nem todas as mudanças que tu precisa fazer vão gerar ganhos rápidos. Precisa também buscar aqueles de longo prazo. E mais do que isso também, não adianta tu querer se matar para conseguir alcançar algum patamar se tu não consegue sustentar ele. Nem aquela brincadeira do Everest. Não, todo corpo congelado no Everest já foi uma pessoa muito motivada. Não adianta, de novo, tu querer sacrificar tudo, tu querer corromper os valores da tua empresa, a qualidade do teu software para conseguir atingir, sei lá, uma vazão, se tu não consegue sustentar ela dessa forma. É o mesmo caso da melhoria contínua, né, que repete muito com isso, né? Eu consegui chegar numa performance excelente, tranquilo, mas só que se eu não consigo manter isso, não me adianta. É a mesma coisa, eu sempre tenho que estar exercitando isso para me procurar ser uma pessoa, um time robusto e ficar sempre nessa questão. Tem mais uma coisa? Daí vamos para a quarta-feira, precisa de Agile Coach. Até é interessante a gente comentar, né? Que, assim, uma questão, quando eu fui para a primeira vez que eu participei da palestra de Agile Coach, eu disse, Agile Coach, uma coisa que está muito falando, mas o que realmente é um Agile Coach dentro de uma empresa? Qual é a atuação do Agile Coach dentro de uma empresa, né, Antônio? E daí a primeira... e daí a primeira foi justamente isso, a minha dúvida que eu tive quando eu fui, eu já sabia uma coisa, mas a primeira palestra foi isso, contratado como Agile Coach, e agora? O que vem depois disso? Foi muito interessante, e ela abriu muito a mente assim, na questão, ó, não é só isso, é muito mais além do que está orientando essas instituições. E o engraçado do Batson, ele foi uma palestra, o cara é baiano, e ele a abordagem que ele trabalhou foi bem interessante, porque ele era um cara que era Scrum Master, ele saiu do papel de Scrum Master e foi atuar como Agile Coach na mesma empresa. E ali foi qual foi os desafios que ele teve e o que ele aprendeu com esse case nesse time que ele trabalhou lá na verdade na empresa, vários times que ele atuou onde ele atua lá. E aí, antes de falar sobre os pontos que o Watson focou, acho que vale a pena a gente primeiro entender por um dos modelos conhecidos o que é um Agile Coach. Porque essa é até uma outra apresentação do Gary Sestari que ele mostra lá no Slack de agilidade também, tem um canal de Agile Coach e está escrito lá, tipo, a única pergunta que não pode fazer é o que faz um Agile Coach. Você dá briga isso aí. Bom, a gente trouxe aqui um esquema do Agile Coaching Framework, Competence Framework. Ele foi proposto pela Alice Atkins. Eu esqueci agora o nome. Eu esqueci o nome do segundo cara também. Desculpa. A gente fala mais, mas enfim, ele traz uma visão sobre o que seria um Agile Coach, ou quais as competências a gente precisaria ter. Bom, primeiro ali em cima, o Agile Coach, ele precisa ser um praticante de Agile Lean. Ele precisa fazer aquilo ali, ele precisa viver aqueles valores, realmente acreditar aquilo ali. Não pode ser simplesmente da boca para fora isso. Mas não basta só ele ser um praticante de Agile Lean, senão ele não seria um Agile Coach. Se fosse um Scrum Master, não precisaria ir tão além disso. Mas beleza, o que mais precisaria então? Bom, para a atuação do Agile Coach, ele vai precisar se basear em 3 pilares de conhecimento. Pilar técnico, ele precisa ser um cara com conhecimentos sólidos da técnica de desenvolvimento de software. O pilar de negócio, ele precisa ser aquele cara que ajuda a empresa a pensar orientado em negócio, ajuda a estruturar projetos orientados em negócio, ajuda a trazer inovação realmente alinhada com o que o mercado precisa, senão não é inovação.
E ele precisa ser um cara também com conhecimento sobre transformação. Não só sobre mudança em si, mas transformação organizacional, transformações de times. Precisa ajudar as pessoas, às vezes, a mudar características. Bom, beleza, mas aí o que ele vai usar para conseguir aplicar esse conhecimento? Aí a gente vem com os itens na lateral. Começando ali por teaching. Bom, o Agile Coach não basta só ele saber aquele conteúdo, ele precisa conseguir transmitir esse conteúdo. Então, por exemplo, ele pode atuar através de workshops, através de treinamentos, simplesmente tipo, ajudando a desenvolver aquele conhecimento ali dentro da empresa através de situações expositivas. Só o teaching também não vai resolver. Vão ter situações em que ele vai atuar como mentoring. O mentoring seria, ao invés no caso do teaching, eu escolho qual é o conteúdo que vai ser trabalhado, eu escolho o momento em que ele vai ser trabalhado, eu escolho a situação em que ele vai ser trabalhado. O mentoring não. O mentoring, quem te traz aquele gatilho, quem te traz aquelas necessidades são os próprios integrantes da empresa, e a partir daquela situação começa a trazer, pô, beleza, para isso aqui dá para a gente abordar com essa técnica, dá para abordar com essa outra, e ajuda a pessoa a se desenvolver naqueles conhecimentos. Vindo para cá agora, atuação como coaching profissional. Às vezes, aliás, várias vezes, o que as pessoas precisam não é que tu diga para elas o que fazer ou como fazer. Ela precisa de ajuda para conseguir se organizar, conseguir se conhecer melhor, conseguir entender e explicitar, botar para fora onde ela está, como ela se vê, para onde ela quer ir, o que ela quer atingir. Então, assim, o Agile Coach, ele tem que conseguir atuar também como coaching. Por isso não, então, enfim. Para poder fazer justamente a orientação, né? Para colocar isso. E quarto item aqui, facilitação. Bom, vão ter várias vezes que tu vai ter, como Agile Coach, tu vai precisar atuar como facilitador, realmente. Tu vai precisar atuar para ajudar as pessoas a conseguirem discutir algum assunto, a conseguirem se organizar. Às vezes, alguma negociação de conflito, tu vai ajudar nessa negociação de conflito. É interessante que você vai para o próximo tópico aqui, que foi uma das coisas que o Watson bateu muito forte, que foi que ele vinha de um cara que era Scrum Master, quando ele caiu nesse ponto de facilitador, ele não acabava sendo só um cara que orientava dentro do time. Cara, ele tinha que ver de cima, olhar o time, como é que está o time, como é que está o PO. Cara, o PO está gargalado, ele tem que atuar assim, dando os toques de orientação para melhorar o time. Ou Scrum Master, aqui, vem cá, o time, vamos trabalhar dessa forma. E às vezes o que aconteceu, ele acabou caindo, não deixe de tomar como um mão de obra o tempo todo. Ou seja, ele já estava dentro do time. Já estava atuando dentro do time e não mais como orientação. Não seja aquele cara que quando aparece um bug crítico e não tem ninguém para resolver, é tu que vai lá. Cara, às vezes num período de transição naquela empresa, tu precisa se dividir entre isso. Mas isso não é algo sustentável para a atuação de um Agile Coach, porque a tendência é acabar virando um bolsão de recursos. Exatamente. Você está atuando em vários times, você tem que estar circulando. Até ele comentou, né? Agile Coach não tem um lugar definido, né? Ele falou para ele, por exemplo. Ele está sempre rodando, fica uma semana num time, fica uma semana no outro time, ele sempre está rodando, no cenário que a gente está perguntando. Os exemplos, não tem Scrum Master, não, chama o Agile Coach. O Agile Coach fica como Scrum Master desses times. De novo, está começando a virar mão de obra. Exatamente. Ou não tem PO, esse projeto é muito importante e não tem um PO para ele. Não, vamos chamar o Agile Coach. O Agile Coach não ajuda os POs a aprender a ser POs, então agora ele vai ser o PO desse projeto super importante. E aí tu perdeu o teu tempo para as outras atividades de Agile Coach. Tem que crescer as pessoas, né? Segundo ponto, ajudar a empresa a enxergar os problemas. E aí tem uma coisinha, tipo, as pessoas, todo mundo fala que não, eu quero saber o que está acontecendo de errado, eu quero melhorar, pode falar. Mas a verdade é que as pessoas, geralmente, elas recuam, elas se protegem, elas não gostam de enxergar o problema. Assim, eu não gosto de saber que eu estou fazendo isso errado. Isso daqui não é bom. Então, assim, cara, tenha consciência de como Agile Coach. Uma das coisas que tu vai ter que conseguir fazer dentro da sua empresa é ajudar ela a enxergar os problemas. Dentro disso, a gente até puxou isso de uma outra palestra, é esse lembrete de que, cara, converse, mantenha as condições para que tu sempre consiga conversar
honestamente com os gestores da empresa. Mantenha as condições para que você não precise sentir medo de conversar honestamente com o gestor da empresa. Ou não tenta proteger o gestor da empresa. Cara, o gestor da empresa ele precisa receber a verdade brutal. Transparente. Outro ponto é não tentar resolver todos os problemas ao mesmo tempo ou resolver eles rápido. Cara, se tu tiver essa pretensão, tu vai virar uma pessoa extremamente frustrada. Porque não dá para abraçar tudo ao mesmo tempo. E nem todos os problemas são problemas que tu tem como resolver rápido. Então não tenha essa pretensão, não tenta vender essa ideia, porque tu vai se frustrar e tu vai frustrar as outras pessoas. Outro ponto é, bom, a Agile Coach precisa transmitir o conhecimento. Ele precisa saber transmitir o conhecimento, não basta só ele ter aquele conhecimento. A gente já falou um pouco sobre isso no framework, no slide anterior. Mas assim, entender que independente do que tu fizer, as pessoas elas vão aprender muito ainda praticando e errando. Então assim, às vezes, chega e putz, vamos fazer uma modificação no quadro do time que, cara, ali vai dar ruim. Às vezes o time ele precisa ter aquela experiência para entender, tipo, na prática, os conceitos de fluxo. Então, assim, não limite os demais membros da empresa. Deixa eles experimentarem. É rápido e é para você achar a solução para aprender por si, né? E assim, tenha consciência de que cada um tem o seu tempo para aprender. Não é porque quando fulano já conseguiu se desenvolver nisso daqui que o ciclano também já deveria ter se desenvolvido nisso daqui. Respeite esse tempo de cada um. Um outro ponto é que o Agile Coach, durante a atuação dele, ele vai ter que lidar com essa ideia de que ele é ao mesmo tempo generalista e especialista. Tudo vai depender do contexto em que ele está atuando, da necessidade, daquele momento da empresa. Então, às vezes ele vai ter que ser, tipo, cara que traz aquela visão super profunda, técnica. Às vezes, cara, o importante é que eu consegui falar sobre a conexão entre áreas. Então, assim, se acostuma com a ideia de que, cara, eu não sou só especialista, não sou só generalista, eu tenho que ficar trabalhando com as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem parcial também. Outro ponto que quis chamar a atenção foi a ideia de que, cara, o Agile Coach vai precisar ajudar a empresa a identificar que, dependendo do tipo de incentivo, da forma como um incentivo é colocado dentro da empresa, seja um bônus, seja alguma forma de avaliação, algo assim, tu vai trazer efeitos colaterais indesejados. Isso é bem interessante que ele levantou. Sim, tu tem que estar atento e ajudar a empresa a entender isso. Dependendo da forma como ela passa o incentivo, da forma como ela mede, da forma como ela cobra, as pessoas elas podem acabar abrindo mão de fazer o certo, ou abrindo mão de fazer aquilo que seria melhor para a empresa, em prol de ter uma melhor performance individual sobre aquele aspecto, daquela métrica, daquela forma de cobrança. Seu benefício próprio, exatamente, seu benefício próprio. Isso é natural, isso vai acontecer em qualquer empresa e com todo mundo. A partir do momento que tu tem forma de ser avaliado, tu começa a modelar o teu comportamento para ser melhor avaliado. Então, assim, o Agile Coach precisa ajudar a empresa a entender isso e experimentando outras formas e combinando métricas, processos, indicadores. E, por último, de novo, aparecendo isso, cara, tome decisões baseadas em dados. Ok, tipo, tu pode ter uma baita experiência, tu pode ter opiniões fortíssimas sobre o assunto, realmente acredito naquilo ali, mas procure dados para embasar as tuas ações. Não baseado em cima do feeling, né? O cara, melhorou, beleza, mas baseado no que você acha? Não, baseado em cima desses dados, a gente tinha esse antes e agora nós estamos trabalhando dessa forma, então a gente tem que ter uma melhoria que teve dessa forma. Ok, ou seja, então precisa baseado em dados. Sim, porque o Agile Coach ele vai ser o tempo inteiro um agente de transformação. Cara, se tu está querendo trazer mudanças, tu vai conflitar com as opiniões e interesses de outras pessoas em determinado momento. Então, assim, se tu for tentar fazer isso só baseado nas tuas opiniões, tu vai ter muita resistência, tu vai passar por muitos sofrimentos desnecessários. Se tu consegue trazer dados, isso te ajuda muito, né? A se convencer, a convencer outra pessoa. E, assim, a métrica ela não vai sempre falar o que tu quer ver.
Esse é outro ponto importante. Usa no viés de confirmação. Às vezes a métrica fala o contrário daquilo que tu queria ver e você tem que falar, né? Enfim, não adianta eu ter essa crença, eu vou pegar ela se o mundo não está se comportando do jeito que eu acreditava que ele se comportaria. Tipo, a culpa não é do mundo. Então, partindo para a última palestra aqui. A Agile Coach, essa palestra foi bem interessante e até a gente acabou pegando ela da seguinte forma, porque a gente está passando por um momento na empresa bem parecido com isso daqui. Abordagens para atuação, transformação ágil através do coach mesmo, e pelo Emerson Hernandes e o Guilherme Lacerda. Na real, o Guilherme Lacerda ele não pôde participar no dia e ficou só com o Emerson Hernandes, mas foi bem interessante a abordagem da forma que trabalhou sozinho e ainda deu de passar essa questão da transformação. E essa palestra, desculpa, essa palestra ela tem um vídeo disponível também. Exato, no site ela foi na Stadium também, depois a gente pode estar passando esse link para vocês. E ele pegou um caso também, que foi onde ele passou em algumas empresas essa transformação e como que foi essa transformação. Então, um ponto que ele colocou bem no início da palestra ali, é como que a gente faz essa transformação? Vou fazer uma transformação organizacional. Ela vem de cima para baixo ou de baixo para cima? Ou seja, teve casos que ele falou que teve de cima para baixo, teve casos que foi de baixo, foi em outros âmbitos, mas se não tiver a força das duas e as duas não se conversarem, não vai dar certo. Não funciona. Se cada um puxar para um lado, a engenharia puxa para cá, a presidência puxa para lá, não vai funcionar. Isso já deixou bem claro e lições aprendidas, né, Antônio? Então, uma das questões que ele trouxe ali, no primeiro tópico, ele falta de alinhamento diferente entre setores da empresa, sem deixar claro responsabilidades e ação que deveriam ser feitas por essas áreas. Ou seja, a gente vai fazer uma mudança. Vamos mudar agora a empresa. Que metodologia a gente vai utilizar? Como que a gente vai fazer isso? Tem que dar isso claro para todas as áreas. A visão, valores, e sim, está todo mundo tendo esse conhecimento dessa mudança. Para não acontecer aquele caso, começou a mudar. Mas eu não tinha conhecimento que ia ser assim. Eu não tinha conhecimento que ia ser um grande choque de realidade. Eu não tinha conhecimento que vai ser, agora tem que entender isso. Então, deixe claro isso, deixe transparente. Manter as pessoas atualizadas sobre o andamento da atuação e da transformação, que é o que eu já comentei para vocês. Trabalhe em ciclos de alinhamento, workshops, coaching, método. No caso do workshop, no caso, basicamente o que eles estão fazendo. O Papo Reto é um projeto que já vem dessa forma. Ou seja, muito tempo atrás a gente ia para o TDC, a gente participava do TDC, mas não tinha esse compartilhamento. Ou se tinha esse compartilhamento, ficava mais na parte de engenharia. Agora o que acontece? O Papo Reto proporciona disseminar esse conhecimento na empresa inteira. Então, olha que interessante, várias pessoas de vários setores estão podendo estar aqui e tendo essa devolutiva do evento que aconteceu lá que o pessoal foi na empresa. Trazer as pessoas para que elas vejam o que está acontecendo, comunicar a visão e a intenção de mudanças para todas as esferas, assim como atribuir responsabilidades, ou seja, qual é a minha responsabilidade durante essa transformação, qual é o meu papel aqui. Vou continuar trabalhando da mesma forma que eu trabalhava antes? Será que agora não mudou? Será que eu não tenho que ver mais à frente agora essas questões? Então isso é muito interessante. Até ele colocou o exemplo que eles usavam uma rede social, o Yami, que comentou, eles usavam uma rede social interna lá, que eles até provavelmente já iam explicando a mudança, isso aqui, então estava claro para todo mundo. Todo mundo estava na mesma página da empresa. Então isso é bem legal. Foco nos problemas e construa solução para e com as pessoas. Ou seja, eu tenho um problema, vira muito... aqui lá tem problema, mas beleza, cara, a gente sempre tem esse problema, e aí, qual é a solução para esse problema? Como que a gente resolve esse problema? Por que acontece? Da onde está hoje? Então, ter uma visão diferente disso, a mentalidade está muito mais aberta. Aí, volta de novo, né? Cara, a trilha de Agile Coach, fortemente, cara, sempre batendo métricas, indicadores, porque é muito aquilo ali, baseado em decisões, não é somente no conhecimento, através do PI, tem que ter dados. O momento atual da comunidade ágil está bem de reconhecimento disso. Assim. A gente não deu tanta atenção quanto deveria para métricas do passado, e a gente está redescobrindo isso. E outro detalhe que é bem interessante também relacionado ao ágil, porque o ágil é aprendi muito em eventos de ágil também, não estou nem o pessoal tudo é, o ágil é modinha, o ágil é coisa... hoje em dia não é, o manifesto ágil foi 2001, nós estamos em 2018, cara, é mais de 10 anos comprovado, mostrado ganhos e esse negócio funciona. Então, se você for ver uma estatística, para 2018 para frente, cara, no mercado de TI, o que vai mais crescer é a questão de inovação, inteligência artificial, Big Data, e a Agile está lá, cara. Por que a Agile está lá? Equipe de alta performance, como que a gente consegue chegar na equipe de alta performance? Então,
Esses são os pontos que vai linkando uma coisa com a outra. Então, métricas de vaidade, até um negócio bem interessante, métricas de vaidade. Mas o que é métricas de vaidade? Pode ser úteis para criar uma cultura de medição. Isso é real. No time, quando eu entrei ali, a gente ia utilizar a métrica, vamos trabalhar com lead time, então, putz, aqui. Mas as pessoas não tinham realidade, não tinham aquela cultura de saber para que medir. Por que eu estou medindo? Por medir? Eu vou tomar uma decisão em cima disso? Então, você tem que entender a cultura de medição. Se você começa com uma coisa mais simples, para você começar a ir para as drogas mais pesadas, que ele comentou, né? Comece pelas drogas mais simples, depois você vai pelas drogas mais pesadas, que daí seria o quê? As métricas de classificação. Até tem um exemplo, pode passar até ali, temos que falar. Então aqui, ó, métricas de gatilhos para conversas, ó. Métricas de vaidade, são métricas mais superficiais, como o número de downloads, ou de visitas. Até tem um exemplo bem interessante. O Instagram é um grande exemplo. Você vai lá, posta uma foto, tem quantas curtidas? Opa, legal, ó, fiz 10 curtidas, então vai postar mais uma foto. Então, baseado em cima dessa métrica, desses indicadores, você foi tomando ações de uma forma automática. Então, porque não é uma métrica, a métrica de vaidade ela é mais simples para você entender as métricas mais complexas, que serão as métricas de classificação. Exemplo de time, então, multicado, lá para frente. São métricas das operações, com quantidade de tempo que o cliente usa a solução, de time. Esses exemplos já comentei, vou apontar. E métricas de produtos técnicos, que a gente já acabou se basando ali. Aí outra questão bem importante numa transformação, erros na comunicação sobre o que deu certo e o que deu errado. Aí ele vai citar alguns exemplos, depois a gente vai estar mostrando com slides ali, que vai um pouco mais a fundo ali, eu e o Tony. Aí ele comentou efeito bumerangue, sucesso ou fracasso de uma prática em um contexto, momento, não significa sucesso ou fracasso em outro contexto. Um grande exemplo também que o pessoal da HostGator trouxe também, que dá de ficar muito próximo a essa palestra também. Cada time é um time, cada realidade é uma realidade. É outra coisa, não compare as métricas, também não compare time com o outro. Você entenda a realidade dele e adapte conforme a realidade dele para você ir trabalhando com esse time. Então é uma coisa bem interessante, eu acho que ele tem, mas qual metodologia eu uso? Cara, esse time aqui, eu utilizo isso com ele. Ele mostrou para mim, ele me deu dados, mostrou, cara, tá funcionando, então beleza. Ah, esse aqui usa Kanban. Então vai entendendo as realidades. Ou aquela coisa de, pô, não funcionou Kanban no passado, ou não funcionou Scrum no passado para esse time. Então eu vou assumir que, cara, não serve. Kanban não serve para esse time, Scrum não serve para esse time. Cara, não dá para assumir isso. Assim, tipo, o contexto é diferente, o momento daquele time era diferente, as necessidades dele eram diferentes, o conhecimento das pessoas sobre aquela abordagem também era diferente. Então não assuma demais. E um grande exemplo é o time que eu trabalhei, o pessoal chegava ali, a reunião diária direcionada ao quadro. Cara, agora nós estamos fazendo, está funcionando, mas a gente tentou uns 2, 3 meses atrás, não funcionava. Será que era o momento de eles estar trabalhando daquela forma? Às vezes não estavam entendendo a necessidade daquele fluxo e o Kanban realmente é a cultura do Kanban. Então, tem os seus momentos. Então, uma coisa que ele emprega muito, respeite as pessoas, mas respeite para ver o limite delas, para você conseguir passar por esse limite. Então, você começa a observar para passar para a próxima fase. O efeito Unicorn, a gente vai mostrar uma imagem para vocês que é bem interessante isso daí. Então, aqui, ele tem uma questão que eles dão um exemplo, né, Tony? Bem interessante. Ah, beleza, eu vou no TDC, eu fui na trilha de Agile, agora eu sou um cara que estou conhecendo tudo sobre Agile, agora eu sou o talzão lá do Agile, né? Eu tenho a toalha. Eu tenho a toalha, exatamente. Eu sou um gênio, então eu levo aquilo ali, já fico felizão. Aí o cara começa a ler só um exemplo, né? Esse daqui é a face do... Que é o pico da estupidez. O pico da estupidez, que é meio pesado, mas é o pico da estupidez, porque você realmente não sabe. Você tem uma informação e você não sabe realmente aquilo. Aí você começa a descer. E daí você vai em outro TDC. Aí você começa a ver que o Agile é muito mais além do que aquilo que você viu no primeiro palestra TDC. Aí você começa a... Ih, cara, tem mais coisa aqui. Aí você começa a cair na hora do desespero, né? Isso, só um ponto ali do pico da estupidez, assim, é que assim, todo mundo passa por esse fenômeno em qualquer assunto a qual ele for submetido, então, a qual ele for exposto. E nesse momento aqui, a pessoa ela sabe tão pouco sobre aquilo ali que ela não consegue entender que ela não sabe quase nada sobre aquilo. Ela acredita que ela sabe tudo. Isso que é a grande sacada, né? Isso que é o negócio deixando... Aí o cara começa a ver que tem mais coisa. Aí o cara começa a ver que tem muito mais informação e aquilo ali vai muito mais além do que aquilo que ele viu no início. Nunca vou entender essa bagaça, cara. Cara, esse negócio é bem mais complexo. Acho que eu entrei num lugar aí que eu não deveria falar que eu sabia disso. Aí ali você começa. Opa, começou a fazer sentido. Aí você começa a estudar, começa a entender as questões. E daí lá no final, dá pra fazer. Mas senta aqui que eu vou te contar uma história.
Então isso aqui é muito interessante, é bem que nem o próprio Antônio falou. É real isso daí, cara, acontece, é natural. E é a mesma coisa que nem de uma equipe quando é formada, um time formado, você fala do modelo da atitude lá. Mesma questão, você passa por aqueles 4 estágios. E geralmente acontece, você já vê pessoas de outros times que passam com assim, agora está acontecendo isso e aquilo. Cara, agora você está no storm, agora está dando a treta. Se não acontecer a treta, cara, é que alguma coisa está errada. Uma outra coisa que é legal destacar sobre isso aqui é que aqui no Vale do Desespero, pode ser que aconteça um fenômeno oposto, que é a síndrome do impostor. Cara, aqui tu já tem um bocado de conhecimento. Você já tem, inclusive, conhecimento suficiente para entender quão longe tu tá de dominar esse assunto inteiro. Só que pode acontecer daqui, por essa perspectiva, tu falar, cara, não conheço nada daqui. Cara, não acredito que eu seja capaz de utilizar isso daqui agora. Tipo, tem gente muito melhor do que eu, e daí tu cai na síndrome do impostor, que te leva à inércia. Assim, aí tu não faz nada com aquele conhecimento, tu se esconde. Então, assim, é importante fugir desse momento também. Exatamente. E às vezes fala que você comentou, né? Às vezes fala do tema, o cara paga. Eu nem vou falar, porque agora eu acho que eu já nem sei muito desse assunto mesmo. Eu vou ficar na minha, que não vou besteira. E é real, cara, isso acontece no time, cara. Às vezes a pessoa, eu não vou me impor, porque, pô, cara. Às vezes ali que tá a grande diferença. Né? Basicamente seria isso, pessoal. Foi um desafio, nós pegamos várias palestras, ainda tinha algumas que a gente acabou tirando, assim, porque senão o tempo é menor. Então, agradecer, obrigado, pessoal. Dúvidas, pode procurar a gente aí também. Vamos estar passando os links das palestras que estão, acho que estão online lá para poder assistir. Quero muito fazer uma coisa. Vai lá. Capá!